Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, em parceria com a Universidade do Estado da Bahia e o Instituto Patrícia Lordelo. Esse é um mês especial, como vocês podem ver, eu estou de rosa e trouxe uma convidada maravilhosa. Eu estou falando de Laís Espínola. Seja muito bem-vinda. Ela tem ali uma especialidade bem específica, assim, né, para enfatizar bem, em nutrição clínica e doenças crônicas, que é o que o Outubro Rosa, inclusive, representa, né? Nos chama a atenção e um olhar maior para as doenças crônicas, como o câncer feminino. Laís, seja muito bem-vinda, obrigada. Para mim é um prazer te receber aqui nesta casa, que está sempre de portas abertas. Obrigada. Depois da apresentação fiquei até, nervosa com o peso disso. Mas é um prazer estar aqui, né? Eu também sou professora da Universidade do Estado da Bahia, né? Compartilho esse prazer de dividir com minha amiga Priscila, que é uma amiga do coração. E é muito importante estar aqui, né? Não só como nutricionista, mas como mulher também, né? Afinal, o mês de outubro é o mês de outubro rosa. Somos profissionais, mas somos mulheres, né? Exatamente. Acima de qualquer coisa. Então, para mim é um prazer. A nutrição ela entrou na minha vida muito cedo, né? 16 anos, imagine. Nem sabia direito o que queria, mas tinha que querer algo. Lembro que na cantina da escola tinha uma decisão a tomar um dia antes do vestibular. Escolhi nutrição, nem sabia direito os caminhos que minha vida ia tomar. E aí a vida vai seguindo. Eu fiz faculdade na Universidade Federal do Piauí, e isso fui trabalhar na minha primeira universidade, né? Fiquei especialista em nutrição clínica. Meu Deus, quanto tempo isso? Faz anos. Não vamos falar de tempo, né, gente? Sem esse detalhe da idade, é importante mesmo. E aí, depois de fazer mestrado, e os caminhos da vida me trazem aqui para Bahia, né? Onde eu tive a oportunidade de cursar meu doutorado, onde eu passei a estudar. Eu estudava muito consumo alimentar, gestação, deficiência de vitamina A, e aqui eu passei a estudar doenças hepáticas, né, pancreáticas, doenças mais crônicas. E o câncer, ele acaba passando por tudo isso, né? A gente está falando do Outubro Rosa, que o foco acaba sendo o câncer de mama. Mas o câncer é uma condição que pode estar presente em diversos órgãos. E aí, nesses rumos da vida, hoje eu trabalho com muitas doenças crônicas, né? O principal tipo de câncer que a gente atende na nossa clínica, que se chama ANE, Assistência Nutricional Especializada, onde eu tenho o prazer de ser sócia da doutora Rosângela Passos. Então, minha querida amiga também, né? Sim. Então, o nosso foco acaba sendo doenças crônicas. Mas também é cada vez mais comum casos diversos de câncer. E o câncer de mama também, né? Então, assim, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência e dividindo aqui nesse bate-papo. Vou ficar bem à vontade, tá, gente? Ela falou que vou ficar bem à vontade. Isso, bem à vontade. Estou bem à vontade com essa mulher linda que tá mais de rosa do que eu, né? Mas... Rosas de tons diferentes. Rosas de tons diferentes, exatamente. Que bom, Laís. Muito legal, né? Você aí contextualizou um pouco da sua formação, porque eu acho que, para quem não te conhece, é super importante, né? Mostrar que você tem um know-how para falar do que a gente vai conversar hoje. A ideia é mesmo trazer o câncer como uma doença crônica. A gente não pode fugir dessa realidade. E graças a Deus que é crônico, porque antigamente morria-se muito mais de câncer de mama e hoje a gente consegue, com um diagnóstico precoce, né, que é o objetivo da campanha, a gente consegue trazer muito mais benefícios para essa pessoa, né, acometida por câncer, por exemplo, de mama, e caso ela venha desenvolver a doença mesmo, e que a chance de cura tem sido bem alta. E quando a gente fala de câncer, né, no Outubro Rosa, muita gente fala assim, mas é o mês de prevenção do câncer de mama. E é muito difícil a gente falar de prevenção de um câncer, sendo ele multifatorial. Então, eu não tenho como garantir uma prevenção, porque se eu tiver um fator genético associado, eu posso desenvolver independente dos meus aspectos comportamentais. Só que se eu tenho um aspecto comportamental que eu posso favorecer a reduzir a chance de desenvolver um câncer, eu vou me apegar a isso, pelo menos. Então, o que eu puder fazer da minha parte, né, nós como mulheres, que pudermos fazer. E aí casa muito bem com a nutrição. Porque pensando em doenças de uma forma geral, nutrição é tudo que o nosso corpo precisa para funcionar bem. E a nutrição sempre é um dos fatores de prevenção de qualquer doença. Então, conta pra gente assim, como pensar na nutrição como uma medida preventiva
das doenças crônicas mesmo, como o próprio câncer, né, feminino, câncer de mama, como a gente pode usar a nutrição no nosso dia a dia como estratégia para a doença. Perfeita essa colocação, né? A gente realmente tem diversos fatores. A genética, não tem como fugir dela, de fato, é um fator muito forte. Mas ter a genética não significa que você necessariamente vai ter aquela doença, né? E a nutrição realmente ela pode modular diversas vias, né, inflamatórias, vias metabólicas, que ajudam na prevenção de diversas doenças. Não é o único fator, claro, né? Por exemplo, a gente tem atividade física, a gente tem várias questões também. Mas pensando na nutrição, eu acho que tem um ponto que é muito importante falar, que é a nutrição como sendo acessível para todos. Se criou uma ideia também da nutrição como algo muito caro ou algo muito distante da minha realidade. Então, parece que é inacessível para muitas mulheres. Afinal, gente, nós somos mulheres. Nós temos algumas aqui são mães, esposas, cuidam da casa, trabalham 2, 3 empregos, tem que cuidar, né, da gente, tem que fazer atividade física. Olha quanta coisa pesa. E se a nutrição parece algo difícil, eu não consigo encaixar. No meu dia a dia, na minha rotina. É já tenho tanta coisa para pensar, ainda vou pensar na nutrição, só que não precisa ser. E passou a ideia também do custo. Mas comer bem é algo caro. Será, Pri? Será mesmo? Claro, que o aumento dos alimentos, né? Frutas, verduras, isso é algo indiscutível. Mas será mesmo que o consumo de alimentos ultraprocessados, o custo disso não é maior? E aí a gente fala muito na falta de tempo. Porque parece que eu tenho que sempre elaborar um menu super, né, elaborado. Mas quando eu penso em alimento para prevenção do câncer, eu penso em alimento de verdade. O que é o alimento de verdade? É a fruta, é a verdura, é a raiz. Olha quantas raízes a gente tem disponível aqui. Verdade. Se você olhar 7 dias na semana, você consegue comer cada dia um alimento in natura diferente, né? A gente tem o inhame, a gente tem a batata doce, a gente tem o aipim, banana da terra, o cuscuz, que também, né, minimamente processado, a tapioca e tem o pão também, ok. Acontece que a gente está muito preso à praticidade. E o pão dá a ideia, vou dar um exemplo, né? O pão é prático. Tá pronto, né? Tá pronto. Desembala e como, Desembala e como. Mas qual o nutriente que tem ali? Não tô aqui, claro, meu Deus, demonizando o pão, não é isso. Mas o que eu tô falando é que a gente se acostumou a ser prático. E aí o despertar só acontece algumas vezes quando a doença chega. E aí quando a doença chega, meu Deus, eu tenho que resolver tudo e vou mudar tudo. Mas por que não mudar antes? E aí eu pergunto, vou até devolver aqui a pergunta para você, como mulher também que é mãe, que trabalha muito, que faz muitas coisas. Como é que você consegue encaixar a nutrição na sua vida? Se eu perguntar para você, qual é o maior desafio hoje de você viver a nutrição saudável? O que é que você me responderia? Eu acho que variar o cardápio para mim tem sido mais difícil. Eu gasto mais tempo pensando na variação, porque disponibilidade desses alimentos realmente a gente encontra, né? Então eu sempre falo, melhor descascar mais do que desembalar. É mais caro quando eu faço um comparativo de curto prazo. Realmente é mais caro um suco de laranja, eu fazendo com a minha laranja, ou comer a laranja, do que eu comprar um suco de caixinha. Mas a longo prazo eu sei que isso vai me trazer um custo, que é o adoecimento, a internação, os custos com medicação, com a própria doença. Então, assim, hoje a minha maior dificuldade mesmo é a variação para eu não enjoar. Porque uma vez que fala, tem que comer raiz, eu tenho 3 raízes, e eu vou ficar repetindo aquilo, vai chegar uma hora que eu não... Como que eu vou variar isso, né? Então, essa é uma das maiores dificuldades que eu enfrento. E isso é um ponto importante. Porque quando você encontra um nutricionista, é importante te dar essas opções. Porque realmente, às vezes, a gente fica perdido. Então, um simples ovo, ele pode virar um omelete, ele pode virar uma crepioca, ele pode virar um recheio de algo. Essa variação também, ela é possível com alimentos in natura. Quando eu penso em prevenção de câncer, de doenças crônicas, eu tenho que pensar em fitoquímico, tenho que pensar em micronutriente, alimentos com nutrientes antioxidantes. Vitamina C, vitamina E, vitamina A, isso é super importante. A gente tem excelentes fontes desses alimentos. E acho que uma das grandes dificuldades é o consumo do alimento fresco. Por exemplo, a vitamina C, a gente sabe que ela vai oxidar ali, né, logo após abrir aquele alimento, descascar aquele alimento. Então, uma bolsinha térmica, uma marmitinha térmica, né, para você levar para o trabalho. O congelamento também ajuda muito desses alimentos. E essa variabilidade, que realmente é difícil, né, gente? A gente achar que vai fazer 7 alimentos diferentes por semana, não vai. Mas não precisa ser perfeito, entende, Pri? Eu acho que esse é o peso que se coloca. Parece que todos os dias eu tenho que ser
100% perfeita para prevenir qualquer doença. Não. Às vezes você vai estar 50, às vezes 60, às vezes tem dia que você vai chegar a 100, mas tem dia que você está 90. O importante é esse 1% diário. Então, quando eu penso na prevenção do câncer, eu penso numa alimentação baseada em alimentos in natura. Parece que é uma coisa boba, mas você sabe a diferença do alimento in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado? Não. Parece que é bobo, né? In natura eu já penso ele totalmente natural. Agora esse mini, essas outras variações, não faço ideia. Olha a informação importante que parece boba, mas muita gente não consegue diferenciar. O que é o alimento in natura? É o seu alimento, o alimento de verdade. É a maçã, é a banana, é a raiz que eu peguei ali. O que é o minimamente processado? É aquele alimento que passou por algum processo. Mas geralmente é de limpeza, armazenamento, moagem. Não está relacionado à adição de sal nem de açúcar. Então, vou dar um exemplo. O aipim. Se você compra o aipim lá na feira e vai descascar em casa, é in natura. Aquele aipim que está embalado lá no supermercado, que é o aipim, a vácuo, já é o minimamente processado. O arroz é minimamente, o feijão. Por quê? Passou por um processo de limpeza, né, de embalagem, mas continua sendo um alimento. Então, a diferença é essa. E a gente vê o processado e o ultraprocessado. Qual a diferença? O processado é o alimento que recebe a adição de sódio e de açúcar, por exemplo. O alimento enlatado, o milho em conserva. A ervilha em conserva. Sim. E o ultraprocessado seria o quê? Aquele alimento que tem diversas substâncias, além do sal e do açúcar. Conservantes, aditivos, glutamato monossódico. Nossa. Então, vamos pegar aqui o milho. Se você pega o milho, a espiga de milho, lá do seu quintal, é um milho in natura. Se você pega esse milho, já limpo, né, no supermercado, embaladinho, é minimamente. Se você pega esse milho na latinha de milho verde, processado. E se você pega o salgadinho de milho, ultraprocessado. E aí, o que é que o guia, né, brasileiro de alimentação traz? A nossa alimentação tem que ter como base alimentos in natura e minimamente processados. Os processados e os ultraprocessados podem fazer parte, mas é uma quantidade mínima. Porque não tem como a gente fugir também do industrializado, né, gente? Sim. Não adianta. E nem todo industrializado vai ser ruim. Porque a gente tem que olhar o rótulo, a composição, presença de conservante, presença de aditivo. Glutamato monossódico se associa com diversas doenças, inclusive com câncer. A gente está falando aqui de câncer, né? Caramelo, adição, que é um corante também adicionado em muitos refrigerantes. Sim. O excesso de sal, o excesso de açúcar. E aí tudo isso vai modular aquela célula, vai causar uma inflamação, ativar vias, né? Como por exemplo, NF-κ-beta, ou vias inflamatórias, e aumentar as chances de desenvolvimento desse câncer. E aí eu tô pensando na prevenção, mas o tratamento também. E aí, uma coisa importante, talvez você pergunte, suplemento, né? Parece que tem vários suplementos milagrosos. Eu ia perguntar, porque você falou aí da vitamina C, que é maravilhosa. Já gostei, você falar que é maravilhosa, mas descascou, logo oxida. Aí eu já penso naquela pastilha efervescente lá da farmácia. Cheia de corante. Meu Deus. Aí eu já penso na pastilha. E tem gente que bebe aquilo o tempo todo. Gripou, já bota aquilo. Aí como é que a gente pode pensar em praticidade também usando esses suplementos, né, da farmácia? Tem uma pergunta importante. Gente, ontem eu tava no hospital. Eu também sou voluntária em um ambulatório de nutrição e doenças pancreáticas. E aí foi uma situação engraçada, porque chegou uma paciente com um suplemento totalmente natural, né? Lá no vidrinho. A primeira frase do suplemento é assim: confiamos em Deus. Porque quando eu fui olhar o rótulo, tinha tanta planta ali adicionada, tanta erva, com nomes totalmente diferentes. E aí a indicação, tudo. De vermífago a curar diabetes, tudo. Milagre no potinho. No potinho. 20 gotinhas todo dia. Sim. Então, assim, aí quando a gente olha o risco de uma suplementação, o risco, se fala muito hoje em lesões hepáticas associadas ao consumo de ervas, né? Acho que Laís comentou um pouquinho sobre o chá. Isso, são esse tipo de suplementação. Então, quando eu penso em suplemento, tem que ser um suplemento responsável, especialmente no câncer. A gente tá falando na prevenção. Mas algumas vezes a prevenção ela acaba não sendo efetiva e vou ter que trabalhar no tratamento, no manejo desse paciente oncológico. E esse paciente que está fazendo químio ou que está fazendo rádio, tem que tomar bastante cuidado. O paciente está tomando muitos medicamentos. Então, muito cuidado com o suplemento utilizado. Suplemento é super importante, gente. Mas o suplemento, ele não vai ser absorvido, por exemplo, se seu intestino estiver totalmente permeável. Então, a gente tem que falar numa condição bem comum chamada disbiose intestinal. Hoje, o eixo intestino, ele se correlaciona com diversas doenças, inclusive com o câncer, né? Sim. Então,
eu preciso primeiro arrumar a casa, tratar o intestino, melhorar a permeabilidade, desinflamar esse indivíduo e aí eu vou pensar no suplemento. Então, sim, para prevenção do câncer, o antioxidante é legal, né? O consumo adequado de proteínas também, reduzir o consumo de açúcar, mas eu preciso arrumar essa casa e depois entrar com a suplementação. Se necessária Sim, também, necessário né? também. Então, olhar exame bioquímico, avaliar o paciente, porque é um custo a mais. Não Uhum. adianta a gente falar que não é um custo a mais. E o nome é suplemento, ou seja, o que não está dando conta na Perfeito. sua alimentação do dia a dia, né? E muito legal você falar isso do intestino, porque a gente sempre pensa que ao tomar algo ou ao comer algo será somente no estômago essa absorção. Esquece daquele intestino que precisa estar saudável, porque muitas vezes uma falta de vitamina, algo pode ser porque o seu intestino não está fazendo o papel dele, que também é absorção. Né? Então a gente precisa olhar, não é à toa que é falado hoje que é o segundo cérebro, né, do nosso corpo, e de fato é algo importantíssimo. Então, quando uma pessoa está doente, independente da doença, precisa ter um intestino legal, porque é lá que muita coisa vai acontecer para nutrir esse corpo, para curar este corpo, né? E às vezes quando a gente fala de câncer em si, a gente pensa nas células doentes e só pensa nelas, esquece que as outras saudáveis precisam estar sempre muito saudáveis para compensar aquelas que estão doentes, até mesmo para combater a doença. Eu preciso das células que estão saudáveis ainda para isso. E nossas células, elas vivem de alimento. A gente, quando estuda lá, né, no Sim. ensino médio, no ensino fundamental, na faculdade, a gente fala muito da parte bioquímica, da energia, do ATP. Mas de onde que vem isso? É só eu comer e acabou? Não. Essa célula vai utilizar isso. Então, por isso, eu acho que é tão importante a gente cuidar da alimentação, Perfeito. né? E a modulação correta, né? E quando eu falo em alimento, eu falo em macro e falo em micro. Qual a diferença? Pronto, perfeita essa pergunta. Porque é isso, parece que são informações muito básicas, mas será que realmente nossos ouvintes todos conhecem? O macronutriente são os alimentos que vão, os maiores, os nutrientes maiores. Carboidrato, lipídio e proteína. Dentro do carboidrato, isso é importante lembrar, eu tenho o carboidrato de alta complexidade e o carboidrato refinado, que é o açúcar. E aí vem um ponto importante, Pri. Açúcar. Você acha que todo açúcar é igual? Não. Então eu posso usar Demerara à vontade. Eu creio que não, porque também passou por algum procedimento, né? Ele foi processado de alguma forma, ou é alguma... Assim, eu não entendo muito, mas parece que tem alguma questão... Todos vieram de algo, mas é camadas de processamento, não é isso? Isso. Então, assim, se você pega o açúcar mascavo, o açúcar demerara, de fato, eles são menos refinados. Menos refinados, né? Isso. Tem ali uma certa teor de nutriente, pode-se dizer assim. Mas, gente, açúcar é açúcar. No final, é glicose, né? No final, vai aumentar seu índice vai ter um índice glicêmico elevado, vai ter pico, né? De glicemia. Então, açúcar é açúcar. E qual é o grande risco, né? O açúcar demerara e o açúcar mascavo, eles têm um poder de adocicar menor. Coloca um monte, e aí você né? acaba colocando mais. Sim. Entendeu? Então, quando a gente pensa em açúcar, açúcar é açúcar. E aí, às vezes, o paciente compra um açúcar mais caro. Que é mais caro. Acaba usando mais. Não, mas aí, esse bolo é fit. Por quê? Porque é a base de açúcar mascavo. É açúcar, gente. Então, o macronutriente, quando eu faço esse carboidrato, é o que nos vai dar energia. Mas aí eu tenho que escolher as melhores fontes de carboidratos, que são as fontes de carboidratos que têm fibra. É a raiz, é a fruta, é o legume. É essa que tem que ser a base. O arroz, né? O macarrão já é um alimento processado, já não é tão legal. Interessante. Não é tão interessante. Então, a gente tem diversas fontes de carboidrato, bacana. O lipídio, que é a gordura, que aí tem os diferentes tipos de lipídio. Né? E qual é o pior lipídio que está associado a doenças cardiovasculares, ao câncer? O lipídio saturado e a gordura trans. O que é a gordura trans? Aquilo que vai lá nos alimentos processados. Biscoito, sorvete, tudo isso, né? E a gordura saturada está presente especialmente em alimentos com maior teor de gordura, alimentos de origem animal. Então, o excesso de gordura saturada acaba se relacionando muito, né? Ao surgimento, enfim, né? E até o avanço mesmo de muitos cânceres. E a proteína, que é o alimento mais falado. E parece que só tem proteína na carne, né? Meu Deus, é só carne. E o feijão, e a lentilha, e a ervilha, e o grão de bico, e a proteína vegetal que está aí presente. Qual o problema da soja? Acaba sendo a transgenia, né? Então, sim, a soja acaba tendo essa questão porque a nossa soja quase que toda é transgênica. É difícil você achar uma soja orgânica. Entendi. Mas a proteína está vegetal e está também no animal. Então, aqui são os macronutrientes.
carboidrato me dá energia, a gordura também me dá energia e a proteína me ajuda na construção muscular. O que é um ponto importante também, né? Eu preciso ter uma reserva muscular adequada. Tanto para esse paciente que está pensando na prevenção do câncer e também quando esse câncer acaba acontecendo, você tem que tratar, né, as complicações. Certo. E o micronutriente, que são as vitaminas e minerais que estão presentes nos alimentos. Então, eu tenho que ter variabilidade alimentar. E aí você pensa, ai meu Deus, mas tem que ser uma fruta X vermelha. Não, gente, você tem que comer fruta e verdura. Aquela que está disponível no seu bairro, lá na sua feira. A fruta da época que é mais barata. E tá começando a chegar na época da manga, né? Então a manga começa a cair um pouco. O importante é consumir fruta e verdura. Então a nutrição não precisa ser difícil. Eu não preciso comprar fibra mais cara. Eu tenho aveia, beta-glucano, ajuda a reduzir glicemia, né? É ótimo para prevenir diversas doenças. A aveia tem um baixo custo. Então a gente estava falando um pouco antes, né? Do psyllium. Sim, do psyllium. Antes de começar aqui o podcast. Todo mundo tem que usar psyllium? Não tem. O psyllium é um complemento, é uma fibra insolúvel, é um complemento. Claro, se eu não consigo atingir os níveis com os alimentos, vai ser importante para regular meu ritmo intestinal. Mas hoje se criou a ideia de que ou é nada ou é tudo. Não é assim. Né? E aí acaba virando um peso. Parece que é muito difícil comer bem. Eu não sei o que comer. Porque eu olho a televisão e é tudo tão difícil, é tudo tão complexo. E é a palavra assim, dieta. Eu vou ao nutricionista. Não vou no nutricionista porque ele vai me passar uma dieta caríssima, vai tirar isso, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Na verdade, é uma organização da sua alimentação. Porque se a gente for pensar, poxa, muito pão realmente não é interessante. Porque se você comer 7 dias da semana pão, nessa refeição você não está absorvendo nada de útil, né? Exatamente. Então, vamos pensar também que a praticidade, ela tem seu custo no futuro. Laís, você traz na sua fala muita questão do posso consumir, mas não em excesso. Perfeito. O que eu penso com relação ao excesso? Como eu calcular esse excesso? Como eu entender que algo foi em excesso ou que não? Essa quantidade ou esse número de vezes por semana, eu posso considerar que não seja em excesso. Porque perfeito a gente não será todos os dias da semana. Perfeito. A gente tem recomendações para cada nutriente. Então, eu vou dar um exemplo aqui, a proteína. O que é que um indivíduo saudável, certo, precisa consumir de proteína para manter ali os níveis adequados para a síntese muscular, por exemplo. Então, a gente calcula como 0,8 gramas a 1 grama por quilo de peso. Então, aqui eu não sou muito boa em matemática rápida, mas faça com 1 quilo. 1 quilo com 1 grama. Mais fácil. Então, se você tem 70 quilos, pelo menos 70 gramas de proteína por dia. Por dia ou por refeição? Por dia. Então, o consumo diário para a população saudável, né, habitual, é de 0,1. Pensando numa alimentação rotineira. É rotineira. Não estamos falando de quem pratica exercício físico, é quer hipertrofiar, né? Mundo. Então, 0,8 a 1 grama por quilo de peso. Então, pelo menos uma pessoa que tem 70 quilos, pelo menos ali 70 gramas. Carboidrato. A gente tem uma recomendação, tem várias recomendações, tá? Quando eu penso aqui na prevenção do câncer, eu não vou ter uma diretriz específica que recomende uma quantidade exata de carboidrato. Mas o ideal é que ele componha pelo menos ali 50% da sua quantidade de alimentos por dia. E o lipídio, ele vai ali 30%, 25%, escolhendo as melhores fontes. Certo. Como é que eu sei que é o excesso? E é que é o que acontece muito. É muito fácil consumir carboidrato. É muito fácil. Tá em tudo, praticamente, tudo. Né? Tá em tudo. É gostoso. É gostoso, é fácil, é palatável. Né? Então, quando eu penso em excesso, eu penso nisso, porque é muito comum desequilíbrio. E aí é o risco. Porque a gente tem a condição chamada sarcopenia. Já deve ter ouvido falar. Sim. O que é a sarcopenia? É a redução da quantidade de massa muscular. Redução, na verdade, tanto da massa como da força muscular. Antes a gente pensava em sarcopenia só lá no idoso, né? Porque é normal. O envelhecimento tem essa perda aí de massa muscular. Mas não é só no idoso. Então é cada vez mais comum o indivíduo com obesidade e sarcopenia. A gente chama de obeso sarcopênico. Ou o indivíduo que parece que está ali, com peso ok, mas que está com a massa muscular reduzida. Então é muito associado a esse baixo consumo proteico. E não só o baixo consumo proteico, vou te contar aqui. O não fracionamento ao longo do dia. Tem uma tendência muito grande de concentrar a proteína só no almoço. Numa refeição, verdade. O jantar é o que dá, café da manhã um pouquinho, mas eu preciso, para ter síntese proteica adequada, eu preciso ter proteína ao longo do dia, em todas as refeições. Isso é importante. E aí, a nutrição passa por isso, por essa organização.
E aí parece que é algo difícil, mas não é. A gente atende muitos pacientes com doenças crônicas e eles saem de lá radiantes, porque eles percebem que eles podem comer muita coisa. Sim. Só não sabiam como organizar essa alimentação. E aí você falou da nutrição, que é um ponto importante. O cardápio, ele é seu, não é meu. O cardápio é do meu paciente. Então, eu posso montar o cardápio perfeito, mas se não for perfeito para você, não adianta. Se não for factível, eu não vou dar continuidade. E eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente pensa na nutrição mesmo como fator contribuinte ali na prevenção de qualquer coisa. Exatamente. E a gente só vai obedecer aí, entre aspas, porque tem gente que nem obedece, quando a doença chegou. Por exemplo, o diabético que não vai poder comer doce, aí chega, agora eu tô diabético, vou ter que cortar o doce. Nunca mais vou comer doce. Isso que torna a nutrição, às vezes, um mito em torno da questão, porque não era para ser, era para ser rotina. A gente preocupar-se com nutrição sempre. Eu não precisaria me preocupar com nutrição quando eu me sentisse cansada, ou quando eu fosse para academia, ou só se eu tivesse acometido por uma doença. Perfeito. Eu preciso pensar em tudo, né? Cicatrização, eu inclusive falo nas minhas aulas, em questão de cicatrização, você pensar na nutrição como um fator colaborador, Total. né? Então ele tá em tudo. E aí falar de questões inflamatórias, imagina no período do câncer, né? Quando a pessoa é acometida de câncer, ela tem essa questão inflamatória bem exacerbada. E aí eu vou precisar regular isso. E alimentação, para que eu vou ficar tomando certas medicações se eu posso com meu alimento, né? Fazer isso. A gente tem a medicação natural, né? Por que a gente vai pro outro lado? E a cicatrização, como você comentou, a gente precisa de nutrição, de proteína, de arginina, né, de prolina, para que tenha essa síntese de colágeno e que tenha essa cicatrização eficiente. Então, como você falou, a nutrição faz parte do nosso dia a dia. Ela não tem que ser discutida apenas para prevenir algo. Porque é o mês de Outubro Rosa, então vamos falar sobre nutrição e câncer. Setembro Amarelo, né? Tem muito a ver com hepatite também, doação de órgãos, então doenças hepáticas. Vamos falar sobre nutrição para isso. Mas na verdade, gente, é uma continuação. Vai chegar agora o Novembro Azul. Isso. Ela então tá em tudo. Mas aí, acho que você vai perguntar talvez, mas a gente pode até adiantar. Pode já ir desenrolando. Junto com a nutrição tem o peso da atividade física, porque parece que hoje tudo é métrica, né? Sim. Então, eu não posso só correr, eu tenho que correr no melhor pace. Eu não posso só fazer uma atividade física, eu tenho que fazer no melhor tempo. E aí isso gera um peso. Imagine essa mulher que faz milhares de coisas e ela ainda se sente na obrigação de fazer alguma atividade. Ou então ela chega lá, ela começa a ver, não, só eu não tô correndo nesse tempo, só eu tô pegando esse peso. Então, a atividade física também, ela tem que ser prazerosa. Eu tava falando sobre isso hoje pela manhã. Porque a gente já tem tantas métricas na vida. Então, ok, se você é um atleta, cada um tem seus objetivos. Eu sou um atleta, realmente quero me desafiar, ok. Mas para a maioria da população, a atividade física, ela entra como uma prevenção de doenças, como uma cura, como uma melhora da saúde, como um momento de socialização. É uma terapêutica bem importante. Então, se eu tiro isso e coloco só o peso da métrica, fica mais difícil. Porque a atividade física também é importante para prevenir o câncer, com certeza. Né? Modula diversos hormônios, modula a inflamação, aumenta a quantidade o ganho de massa muscular. Então, é super importante. Mas ela tem que ser falada de uma forma que parece que caiba na vida de todo mundo, porque cabe. E eu não tenho que correr, fazer crossfit, você tem que fazer o que te faz bem. Eu gosto de dançar, eu gosto de, sei lá, de fazer funcional, qualquer coisa. Sim, tem que inserir na nossa vida. E assim, comer é algo básico, né, para todo mundo. E alguns com mais dificuldade, né? Então a gente tem que tornar a comida algo possível. A gente vê pelas merendas da escola, né? Das escolas, vamos pensar nas escolas públicas que oferecem sopa, né? Comida de verdade. Daí quando a gente muda, às vezes, para uma escola privada, né? Ou um outro contexto, a gente vê muito industrializado, né? Então, e tudo é uma questão de treinar o paladar. O paladar formado ali ainda na infância. Se a gente tenta manter, cria hábitos, eu também não posso exigir que meu filho consuma algo que eu não vou consumir, ou que eu não tenho o hábito de consumir. Então, a gente precisa pensar em como introduzir, porque a nutrição é um dos fatores, né? Ela não é o fator, meu Deus, eu sempre comi bem, me organizava, igual eu vou, né, falar aqui de minha mãe, por exemplo, que faleceu de câncer de pulmão, é um outro câncer, mas ela, assim, em termos de alimentação, sempre muito bem, mas em questão de outros hábitos de vida, fumou. Então, a gente precisa, é uma junção de fatores.
E a alimentação, ela é amiga, né? Eu não posso pensar na alimentação para matar minha fome apenas. Porque é isso que muitas vezes a gente faz. Inclusive, quando vai no nutricionista, que ele retira lá os 3 pães de sal que você comia de manhã Coitado, e fala, vamos comer um com ovo? Aí a gente fala, meu Deus, vou passar fome, vou morrer, né? meu Deus. Vou morrer de fome. Por quê? Porque a gente está comendo com os olhos, com o tamanho, e sem entender que o seu corpo vai precisar de outras coisas. O ovo a proteína que você não adicionava vai ser um fator que vai te salvar naquela manhã, né? Então, comer bem, eu imagino que deveria ser rotina, né? E não adianta a gente dizer, mas comer bem é comer caro, porque eu tenho que tomar creatina, nananã, espirulina, aí vai, sabe, vira aquele mundo, achando que quando vai na nutricionista, ela não vai prescrever só um cardápio, ela vai prescrever um livro, uma bíblia, cheio de suplementos. Porque a minha impressão com o nutricionista era essa no começo. Porque eu ficava com medo de chegar lá, você vai ter que tomar creatina, magnésio, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, gente, quanto que vai dar minha conta? Eu falei, não vou dar conta disso todos os meses, entende? E não é uma coisa assim, na minha família agora teve um caso de câncer de mama, desculpa. Então é agora que eu vou ter que começar a correr atrás. Não, já deveria ser algo da minha vida inteira. Exatamente. Né? Essa colocação é perfeita. E isso que você comentou, né? Das escolhas alimentares. Acontece que a gente está na época do prazer imediato. Então, assim, eu quero sanar aquele meu prazer do momento. Eu não tô pensando. Mas pense, assim, na sua imagem daqui a 5 anos. Eu sempre me pergunto isso. O que eu tô fazendo hoje? Ele conversa com o que eu quero, como eu me imagino daqui a 5 anos, ele me aproxima ou me distancia desse objetivo. Então, a comida, ela tem que ser prazerosa, e é possível ser prazerosa e ser saudável também. Porque não adianta a gente se iludir achando que esses prazeres imediatos vão nos deixar felizes. Não deixa. Você fica preenchido naquele momento. Isso. Ele é palatável para aquele momento, para aquela situação. E sempre você tá fugindo de algo quando você mergulha naquilo dali muito profundamente. O ruim disso tudo é porque realmente a mídia, ela valoriza muito aquilo que não faz bem, né? Porque as indústrias, tem algo por trás disso, né? As indústrias querem vender o refrigerante tal, o fast food tal, e aí a gente acaba sendo consumido e também a pressa, porque tudo a desculpa é essa, né? Não, porque eu tenho que sair daqui, tenho que ir para outra, eu tenho uma hora de almoço, só 1 hora, não dá tempo, não sei o quê, mas a gente tem que fazer dar tempo. Sim. Tem que fazer dar tempo. Sim. Certo, na sua prática profissional, então a gente tem a alimentação como uma questão preventiva, massa, mas eu também tenho a situação em que a doença vai se instalar. Perfeito. E aí, como que essa nutrição ela passa a ser possível, né? Porque aí a gente tem uma situação, por exemplo, as pessoas com câncer, né? Muitas vezes durante o tratamento é super desgastante. Tem a quimioterapia, tem a rádio e tem o emagrecimento, né? A caquexia acaba sendo uma coisa que acontece muito presente. E eles perdem, a própria doença consome demais, né? Consome inclusive a massa magra, né? Então, como que a nutrição pode ser um fator preventivo da gravidade da doença? Aí eu já não tô nem pensando que eu vou prevenir a doença, mas eu tenho a doença, e como que a nutrição pode me ajudar a prevenir que eu avance com essa doença em termos nutricionais? Perfeita a sua pergunta. E uma coisa que eu vou destacar logo é que o nutricionista especializado, né? Por isso que é tão importante a nutrição especializada, que é o que a gente faz lá na ANE. Mas tem que estar alinhado com a conduta médica. Então, eu tenho que entender o que é que aquele médico prescreveu, quais são os medicamentos que aquele paciente está tomando, e alinhar isso à minha conduta. A gente não prescreve nada que não esteja alinhado àquela conduta médica. É super importante, e vice-versa, né? Então, essa equipe multi é muito importante. E você falou de um ponto importante, como prevenir a gravidade da doença. E em meio a várias questões, porque o psicológico influencia muito, né? Alguns pacientes são do interior, têm que mudar para a capital, e a família vem junto, então são muitos fatores. E como é que a nutrição pode ajudar? De diversas formas, tá, Pri? Um ponto muito importante que você falou é a perda de massa muscular. Então, essa caquexia, né, essa perda de peso associada a uma perda de massa muscular, é muito comum nesses pacientes. Por isso que o consumo proteico é tão importante. Proteínas de boa qualidade. Então, a gente reduz um pouco a carne vermelha, você aumenta as proteínas com mais aminoácidos, cadeia ramificada, proteína vegetal, né? O ovo também é uma boa fonte, carnes com menos gordura.
E muitas vezes eu preciso utilizar suplemento de proteína. Então, assim, geralmente, quais são os suplementos mais utilizados? São suplementos de proteína, para garantir esse aporte proteico, porque não vai interferir em nada. Mas, assim, nutracêuticos, fitoterápicos, muito cuidado com isso. Porque, às vezes, pode acabar interagindo com algum componente lá da química. Então, assim, geralmente a orientação a gente acha mais seguro suspender tudo isso e trabalhar com o alimento. E se for um suplemento de proteína, de carboidrato, porque muitas vezes realmente esse paciente está inapetente, está sem apetite. Verdade. Ele não tem apetite e não vai conseguir consumir um volume maior de alimentos. Então, esses suplementos nos ajudam a atingir a necessidade diária, né, sem aumentar muito o volume daquele alimento. E um ponto importante, fazer com que aquela alimentação não seja mais um sofrimento. Então, ok, é super importante a alimentação saudável, maravilhosa. O trigo em excesso, né, o pão, porque a qualidade do nosso trigo é péssima, não é o glúten em si, é o trigo também, né, que a gente recebe. Ele é misturado com outras coisas, exatamente, né? modificado. Então, realmente, esse pão em excesso não vai ser favorável. Mas, assim, tem um exemplo que me tocou muito de uma paciente que está realizando químio e o único prazer diário dela era um pão com café e com leite. Aí você vai dizer, mas o leite é inflamatório, mas o pão... Vamos tirar. Gente, ela já tá sofrendo. Uma idosa. Então, ela aceitou mudar tudo que tinha ali na alimentação. Incluiu mais frutas, incluiu mais verduras. Reduziu ali carboidrato refinado. Tirou o açúcar do suco. Fez várias coisas. E aí eu vou tirar o prazer que ela tem no dia. Entende? Então, quando eu penso no paciente oncológico, eu tenho que pensar nisso tudo. Não é só um experimento onde eu vou colocar o melhor cardápio, mais anti-inflamatório, mais imunomodulador. Mas assim, e a vida dele? Existe uma vida em curso. Pergunte pra ele quais são os prazeres. O que ele não gostaria de abrir mão? Como é que eu posso trabalhar em cima disso? Ali tem um ser humano que tá com dor. Dor emocional, não é só dor física. Sim. Então, a nutrição, ela ajuda modulando tudo isso, prevenindo a perda de massa muscular, reduzindo a inflamação, mas também ela vai atuar trazendo esse paciente, eu sempre gosto de falar, como responsável pela própria vida. Sim. Pelas suas escolhas, porque a sensação que dá, às vezes, quando chega um nutricionista, é que você não vai comandar mais nada. Tipo assim, a dieta não foi você que escolheu. Você vai ter que comer aquilo ali. E não Ficar preso, né? Ficar preso àquilo. Entende? Não. Então pergunte. O que você não abre mão? A gente sempre pergunta isso. O que você não abre mão? Qual é o seu comfort food? Qual é aquele alimento que te dá conforto? O que é que você não come de jeito nenhum? Então, e aí dentro desse mundo você vai ajustando. Chegando na negociação. Sim. Porque prevenir o avanço do câncer também tem que dar conforto psicológico para esse paciente. E o alimento traz muito isso. Então tem que pensar em todos os aspectos. E eu acho que o nutricionista, ele é muito capaz disso, né? De fazer os ajustes. Porque eu vejo muito assim, morango é maravilhoso, amora, não sei o quê, mas, ei, quanto é o quilo da amora? Então, peraí, né? Vai ficar difícil. Eu acho que eu vou ter que ficar doente mesmo, porque pra mim é inviável eu acrescentar isso numa rotina de alimentação. Então, às vezes a gente vê muito isso, né? Os alimentos como morango, amora, framboesa, enfim, são os melhores pro seu caso. Mas, gente, como é que eu vou enfiar isso? Uma bandejinha de morango de R$15, né? Sendo que eu posso comprar uma penca de banana por esse valor. Perfeito. Então, eu sei que é o modelo ideal, que é a fruta que mais... Mas só de eu não estar comendo algo que vai piorar, já é bom. Então, só de eu não estar comendo um processado, um ultra processado, que agora eu aprendi, né, gente? Que é mini, processado, que é ultra. Então, agora eu já vou ficar assim. Eu quero ficar no natura, né? E no processadinho, no minimamente, só embalado. Arrasou. Né? O resto eu não quero não, viu? Então, eu tenho que tirar várias coisas da minha vida, porque eu ainda gosto de uns ultraprocessados, mas eu estou repensando sobre isso. Mas então, como que eu vou fazer isso no meu dia a dia? Exatamente. E aí, óbvio, a alimentação é uma rotina que ela deve entrar desde o momento que a criança começa a se alimentar, que ela sai do aleitamento materno exclusivo, e ela vai introduzir a alimentação, né? Então, assim, se você já introduz na primeira oportunidade uma batata frita do McDonald's, a criança fica chupando, é complicado, né? Então, o paladar já começa a se adaptar. Eu me lembro que eu era muito do doce, eu ainda sou do doce.
E eu, muito do doce ali, aí comecei a, né, tentar mudar isso e tal, não sei o que. Eu falei, ai, tomava muito Nescau, hoje eu já não tomo mais, né? Não gosto de café, mas tomo super coffee, enfim. Então, o sabor amargo, ele já começou a ser agradável pro meu paladar, coisa que eu imaginei que nunca fosse Café sem ser. açúcar é um caminho sem volta, né? Você não É consegue mais isso, tomar o então café com açúcar. a pessoa que muda, é difícil mudar. Ela vai tentando, ela vai diminuindo, ela tira, depois ela não consegue mais. Se a pessoa adoçou um pouquinho, já não consegue mais, Exato. porque as nossas papilas Você gustativas, elas sensibiliza vão... as papilas Isso, gustativas, né? isso, e achar que, por que que todo mundo acha que é o doce que é o prazer? O prazer tá aqui, o prazer tá aqui, ou o prazer é o resultado? Pra mim, o prazer é pegar, me olhar no espelho e falar, poxa, eu tô legal. Não é Perfeito. tomar o refrigerante que dava aquele prazer momentâneo, né? Então, pensar na alimentação como uma medida preventiva de longo prazo, né? E Exato. mulheres, principalmente, né? O Outubro Rosa, o mês nosso aqui da nossa saúde mesmo, não só pensando em câncer, mulheres têm outras questões ainda que são hormonais, que vão interferir, inclusive, algumas doenças. O fator hormonal interfere. Então a gente tem que ter mais Exato. cuidado ainda. Exatamente. Isso que você falou é importante, de mostrar para a mulher a importância do autocuidado, né? E algumas vezes é muito comum nossos pacientes que chegam com doenças crônicas, inclusive com câncer, ainda estarem preocupados com a perda de peso. E é o que a gente sempre faz. Aqui na nossa clínica, a perda de peso vai acontecer numa mudança alimentar, mas o foco é melhorar a sua saúde, é a sua qualidade de vida. E aí eu lembro que teve uma paciente que falou assim, se eu emagrecer 10 quilos no mês, eu tô muito feliz. Nossa. Mas é uma paciente que tinha uma diarreia crônica, tinha uma inflamação elevada, histórico de câncer na família. Passou um mês, ela não tinha mais diarreia, a inflamação, os marcadores de inflamação todos reduzidos. E aí, teve uma perda de peso, mas pouca. Só que só em ela descobriu uma vida sem diarreia, uma vida sem distensão abdominal, ela estava feliz. Que bom. Então ela percebeu que, poxa, tudo bem, agora eu vou ajustar esse peso, mas o foco é mudar a qualidade de vida, o foco é prevenir a doença, porque o resto acontece, entende? Então, assim, isso que você falou, de se olhar no espelho e gostar do que vê. E é importante gostar do que vê. Sim. Porque senão você vai ter sempre se comparando a alguém. Mas o abdômen da minha amiga tá mais sarado que o meu. Aí o que eu vou fazer? Tomar um monte de suplemento, um monte de composto que não tem recomendação científica nenhuma, que às vezes acaba ativando esse gatilho aí para desenvolver, né? Sim. Algum tipo de câncer. Então, assim, muito cuidado. Sim, né? sim. Com as coisas que a gente usa, né? Principalmente aquilo que não tem comprovação, aquilo que as Exato. pessoas... Ou que tem comprovação pra uma coisa, mas não tem pra outra, né? Igual a gente viveu aí a época do Ozempic, que a galera começou a utilizar como forma de objetivo de emagrecer, porque era um efeito colateral do medicamento, e a gente nem sabe isso a longo prazo, o que pode trazer para essas células do corpo do indivíduo, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado. É o imediatismo, né? E é o imediatismo que acaba impedindo a prevenção. Então, quando eu falo em prevenção de câncer de mama, é um a longo prazo. Sim. Né? Então não vai ser, mas é porque eu decidi, minha família, como você falou, tem um caso de câncer, nossa, minha mãe desenvolveu, então agora eu vou prevenir. Eu vou perder logo 10 quilos em um mês, eu vou tomar todos os suplementos. Não é isso. É contínuo, é desde a primeira infância, como você falou. O hábito da mãe reflete o hábito do filho. Como é que eu posso querer que meus filhos mudem se eu não me alimento também? Sim. Né? Então, assim, claro, a gente tem casos de seletividade alimentar, que já é uma outra discussão. Sim. Mas eu tô falando que muitas vezes o hábito do pai é reproduzido pelo filho. Isso é verdade. Então, eu recebo muitas crianças, por exemplo, com DM1, que é quando os pais descobrem, aí já vem aquele medo, que tem que mudar tudo na alimentação do filho. Aí existe a alimentação da criança e a alimentação do resto da casa. Funciona, não funciona. Então, quando eu penso em prevenção de câncer, é a mesma coisa. Então, é um conjunto, é todo mundo ali se alimentando. Não quer dizer, meu Deus, nunca mais vou para um churrasco, nunca mais vou comer uma pizza. Não é isso. Sim. Isso é 10% do seu tempo, ok. O que não dá pra ser é 90%. Exato, né? E também aquele dia do lixo, onde você também joga tudo pra cima e faz tudo, né? Mas eu deixo o termo pro dia do lixo. E faz tudo que não deveria fazer. Ou seja, tudo que você conseguiu manter de dignidade alimentar, você chega nesse dia e joga tudo por água abaixo. Pra quê? Não tem que ter. Eu odeio esse termo dia do lixo. Porque o que é o lixo, gente? Lixo não é alimento, o alimento não é lixo. Exatamente. Se eu consigo equilibrar meus hábitos alimentares, não precisa ter um dia do lixo. Porque se um dia, nossa, eu tô triste hoje, eu quero comer um bolo. São 7 dias na semana. Multiplica aí por, sei lá, em média 5 refeições diárias.
Um dia na semana você tem o desejo de comer um bolo. Gente, isso vai impactar toda a sua modulação inflamatória e destabilizar tudo? Não vai. Não. Então é esse extremismo, entende? Às vezes viaja, como foi para um resort, comeu, ai meu Deus do céu. Não, gente, também não é E você assim. vive preso na culpa. É, na culpa mesmo. E, agora eu tô muito velho para poder pensar em prevenção. Não, sempre há tempo, né? Porque pode ser que tenham pessoas aqui que não vão desenvolver a doença, mas o câncer em si, mas com alimentação irregular ou desconexa, né? Você vai conseguir prevenir também outras doenças. Então, eu acho que é importante, né? A mensagem, eu acho que fica muito nesse sentido. Porque, apesar do Outubro Rosa ser o mês da prevenção, com detecção precoce, na verdade, né? A prevenção do avanço da doença, porque a gente não tem como controlar o câncer em si. Mas a gente tem como prevenir esse avanço. Então, detectar o quanto antes, né? Fazer seus exercícios físicos. O que você pode, que são os fatores modificáveis, Perfeito. você mexe. Aquilo que não é modificável, por exemplo, como a genética, eu não tenho como interferir. E também não sou a favor daquelas pessoas que fazem amputações de seus corpos para prevenção de doenças. Esse não é o objetivo, né? Então, tirar todo o seio, os ovários, como forma de prevenir. E aí, a gente faz o que pode. Mas alimentação é uma coisa que a gente pode. Exercício físico, né? Cuidar da saúde mental. Então, tudo isso é fundamental, né? Perfeito. E eu posso modular o gene, né? Hoje a gente tem a nutrição personalizada. Nós também trabalhamos com isso lá na ANE. O que é a nutrição personalizada? A nutrição baseada em testes genéticos. Então, assim, eu também conheço o perfil genético. Sou história nutrigenética, cresceu muito nutrigenômica. E aí, eu tenho uma nutrição direcionada ali para aquela modulação genética. Então, eu consigo, de alguma forma, ter uma conduta mais assertiva. Hoje a genética evoluiu muito. Sim. Eu não consigo tirar aquele componente de você, Sim. mas eu consigo modular. E aí favorecer não desenvolver, né? Não desenvolver. Sim. E como é que eu faço isso? Com alimento também. Exato. Não tem fórmula segredo. mágica. Não tem fórmula mágica, não tem segredo. É uma alimentação baseada em alimentos de verdade, alimentos in natura. Aquela frase que todo mundo fala, desembale menos e descasque mais. É um clássico, né? E tá aí na natureza, né? É Exatamente. isso aí que a gente tem que aproveitar. Ô, Laís, eu adorei a nossa conversa. Gente, eu amei. Tava aqui nervosa, achando que ia dar uma entrevista. Meu Deus, eu me senti em casa. Muito obrigada. Que bom, foi muito bom conhecer mais, né? A Laís é minha nutricionista, então eu posso falar isso com todo orgulho de boca cheia. E eu gosto disso, assim, quando a nutrição ela vem com um propósito, e que o propósito seja as prevenções. Eu vou fazer a nutrição para emagrecer? Não necessariamente é o meu caso e tal, mas eu quero viver mais, né? Longevidade, é isso que eu penso com relação à nutrição. E eu adorei a nossa conversa. Eu também muito amei. gostosa. Me senti em casa. Que bom, volte mais vezes. Pode me chamar que estarei aqui novamente. Eu vou amar a gente conversar mais, porque eu acho que nutrição é a base do nosso viver, né? Do viver em paz, do quanto a nutrição impacta, causa saúde mental, saúde física, enfim, tantas coisas. E tirar o conhecimento só da sala de aula, né? A gente, como nós somos professores, então a gente tende a ficar disseminando conhecimento entre quatro paredes. Tirar isso e expandir para a população, para a comunidade. Então, belíssimo esse projeto. Amei participar, amei conhecer. E é muito bom saber que as informações vão chegar a muita gente. Sim, a todo mundo que nos acompanha. Então, muito obrigada. Um beijo, adorei. Mas obrigada, gente. Que bate-papo gostoso. Né? E vocês, mulheres, Outubro Rosa tá aí, um mês de conscientização da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, não deixe de se tocar, de se conhecer, porque é isso que vai fazer toda a diferença, tá certo? E a gente volta num próximo episódio. Foi muito bom estar com vocês. Até mais. Tchau, galera.